Iluminismo. Um desafio à tradição. O iluminismo refere-se a uma mudança radical no pensamento ocorrida na Europa, particularmente na França, na Alemanha e na Inglaterra, na virada dos séculos XX para os séculos XX. Esse movimento revolucionou completamente o modo com que as pessoas viam a filosofia, a ciência, a política e a sociedade, como todo mudando para sempre o rumo da filosofia ocidental. Os filósofos começaram a desafiar a tradição e o pensamento pré-estabelecido dos gregos antigos, o que abriu as portas para uma nova forma de questionamento filosófico. Aquele com base no conhecimento humano e na razão. Origens do Iluminismo. A Revolução Científica. O início do Iluminismo pode ser rastreado até 1500, quando a Revolução Científica começou na Europa entre os anos 500 e 1350. Muito pouco mudou em relação à ciência. O sistema de crenças e a educação baseavam-se no trabalho dos gregos antigos e essas filosofias foram incorporadas à doutrina da Igreja Católica. Quando ocorreu o Renascimento, houve um interesse repentino e renovado pelo mundo natural. Conforme percebiam que suas descobertas não combinavam com a doutrina da Igreja, que até aquele ponto era tida como verdadeira. Mais pessoas começaram a investigar o mundo ao redor delas, fazendo florescer as descobertas relativas ao mundo natural. Esse ciclo de investigações e descobertas atingiu o auge durante os anos 1500 e 1600, que ficaram conhecidos como os séculos da Revolução Científica. Os avanços na ciência e na matemática alcançados por Nicolau Copérnico, Johannes Kepler, Sir Isaac Newton e Galileu Galilei não apenas questionavam o trabalho de Aristóteles e a Igreja, mas fizeram as pessoas verem a natureza e a humanidade de uma maneira inteiramente diferente. A introdução do método científico com base na observação e na experimentação possibilitou aos cientistas explicar várias teorias como o uso da razão e da lógica, eliminando a tradição. O estudo da verdade. Durante o Iluminismo, os filósofos buscaram descobrir a verdade sobre a natureza, o conhecimento e a humanidade e assumiram esse desafio percorrendo diferentes caminhos. Ceticismo. O ceticismo desempenhou o papel-chave durante o Iluminismo em diversos avanços filosóficos em virtude de a essência do movimento ser o questionamento das verdades estabelecidas. Os filósofos usaram o ceticismo como uma ferramenta para alavancar as novas ciências. Quando Descartes tentou criar um novo sistema de conhecimento em seu livro Meditações sobre a Filosofia Primeira, ele lançou uma base sólida usando o ceticismo para determinar quais princípios podiam ser reconhecidos como verdadeiros, como certeza absoluta. Como a origem do Iluminismo está na crítica e na dúvida em relação às doutrinas, o ceticismo influenciou as filosofias dos pensadores daquele tempo. Empirismo. Às vezes o iluminismo também é chamado de era da razão e o empirismo, a crença de que todo o conhecimento deriva das experiências, teve um papel importante na história desse movimento. Embora os filósofos da época não ouvissem a razão como sua própria fonte de conhecimento, eles exploraram as faculdades cognitivas do ser humano, as capacidades da mente humana, de novas maneiras. Talvez o empirista mais influente surgido nesse período tenha sido Locke, cuja teoria mais importante foi a de que a mente era tábula rasa ou uma página em branco no nascimento e que somente com a experiência a pessoa começava a formar conhecimento. Outro grande empirista da época do Iluminismo foi Sir Isaac Newton, que revolucionaria completamente a ciência e a matemática, incluindo a criação do cálculo diferencial e integral e a comprovação da existência da gravidade. A pesquisa de Newton começou com a observação dos fenômenos na natureza e, então ele usou a indução para encontrar os princípios matemáticos que seriam capazes de descrever aqueles fenômenos. Conforme se tornava clara a diferença entre a abordagem reversa de Newton, que começava pela observação de um fenômeno na natureza e então aplicava o processo de indução para criar uma lei matemática, o princípio o que conduzia a resultados concretos.
é a abordagem de identificar primeiro os princípios, que com frequência era inconclusiva e nunca parecia atingir os resultados desejados. Muitos filósofos iluministas tornaram-se favoráveis ao método newtoniano em seus esforços para adquirir conhecimento. Racionalismo. Uma das mais significativas mudanças filosóficas ocorridas durante o Iluminismo foi a adoção do racionalismo, a noção de que obtemos conhecimento independente dos sentidos. O trabalho de René Descartes, que tentou encontrar verdades fundamentais assumindo que as proposições podiam ser falsas e duvidando dos sentidos, foi especialmente influente. Descartes não apenas questionou as ideias de Aristóteles, ele mudou radicalmente a visão sobre o conhecimento, abrindo caminho para novas formas de ciências. Como a filosofia cartesiana, o termo usado para a perspectiva criada por René Descartes, surgiram diversas questões controversas na comunidade intelectual. O corpo e a mente são duas substâncias separadas e distintas uma da outra. Como as duas estão relacionadas, no que se refere ao corpo humano e ao mundo unificado. Qual o papel de Deus na consolidação de nosso conhecimento? Foi dos diversos questionamentos colocados pela filosofia cartesiana que surgiu Baruch Spinoza, um dos filósofos mais importantes do Iluminismo. Spinoza enfrentou o dualismo cartesiano e desenvolveu a teoria monista ontológica, segundo a qual existe somente um tipo de substância, seja Deus ou a natureza, que possui dois atributos que correspondem à mente e ao corpo. Ao identificar Deus como a natureza e negar a existência de um ser supremo, ele lançou a fundação do naturalismo e do ateísmo, que podem ser observados nas filosofias do Iluminismo. Além de Descartes e Spinoza, existem diversos outros filósofos importantes que concentraram seus trabalhos no racionalismo. Na Alemanha, um dos mais influentes foi Gottfried Wilhelm Leibniz, que enfatizou o princípio da razão suficiente, a ideia de que deve haver razão suficiente para a existência de tudo o que existe. O princípio da razão suficiente está entre os ideais fundamentais do Iluminismo, pois apresenta o universo como completamente inteligível como uso da razão. Com base no trabalho de Leibniz, Christian Wolff tentou responder como o princípio da razão suficiente poderia ser fundamentado como o uso da lógica e do princípio da não contradição, que propõe que uma afirmação nunca pode ser verdadeira e falsa exatamente ao mesmo tempo. Wolff isso criando um sistema racionalista de conhecimento como objetivo demonstrar que os primeiros princípios conhecidos como a priori poderiam demonstrar as verdades da ciência, o que torna o trabalho de Wolff quinta essencial para um movimento iluminista. Não foi sua tentativa de usar a razão para provar seu argumento, foi a tentativa de provar seu argumento usando a razão humana. Estética. Durante o Iluminismo, a moderna estética filosófica surgiu e floresceu. O filósofo alemão Alexander Baumgarten, que foi aluno de Christina Wolff, criou e deu nome à estética. De acordo com Baumgarten, a estética é a ciência da beleza. Ele equacionou a ciência da beleza como a ciência do sensível, assim a estética foi desenvolvida como a ciência da cognição sensível. O Iluminismo adotou a estética por diversos motivos. O movimento girava em torno da redescoberta do sentido e do valor do prazer, e conforme a arte e a crítica da arte floresciam, a noção de beleza tornou-se extremamente importante entre os filósofos. Eles acreditavam que o modo como compreendíamos a beleza revelava informações sobre a ordem racional da natureza. Racionalismo alemão. Na Alemanha, durante o século XVI, a estética estava grandemente baseada na metafísica racionalista de Christian Wolff, que propôs o princípio clássico de que a beleza é a verdade. Para ele, a beleza é a verdade interpretada como o sentimento de prazer. Wolff via a beleza como aquilo que é perfeito, e essa perfeição levava à harmonia e à ordem. Quando alguém julgava algo belo, pelo sentimento de prazer, a pessoa percebia determinado tipo de perfeição ou harmonia. Portanto, a cognição sensível da perfeição é a beleza. Ele afirmava que
Embora a beleza pudesse estar relacionada às características objetivas das coisas que nos rodeiam, as opiniões sobre a beleza eram relativas e se baseavam na sensibilidade de cada pessoa. Classicismo francês. A perspectiva francesa sobre a beleza durante o Iluminismo era bastante inspirada no modelo de Descartes do universo físico, deduzindo o conhecimento de um conhecimento prévio para estabelecer um princípio único. Como o racionalismo alemão, o classicismo francês baseava a estética no princípio clássico de que a beleza é a verdade que é vista como a ordem racional objetiva. Os filósofos encaravam a arte como uma imitação da natureza em seu estado ideal, e no classicismo francês a estética era modelada pela ciência da natureza. Como no modelo de Descartes, os filósofos franceses classicistas buscavam sistematizar a estética à procura do princípio universal. Subjetivismo e empirismo. Enquanto a base da estética estava sendo formada na França e na Alemanha, alguns dos mais importantes trabalhos sobre o tema durante o Iluminismo surgiram na Inglaterra e na Escócia. Como o empirismo e o subjetivismo, a compreensão estética deslocou-se para a perspectiva de quem vê a beleza, e então a experiência e as respostas à beleza passaram a ser examinadas. Um dos principais personagens dessa época, Lord Shaftesbury, concordava com o princípio clássico de que a beleza era a verdade. Contudo, ele não acreditava que essa verdade fosse uma ordem racional objetiva que qualquer pessoa tivesse a capacidade de conhecer. Para Shaftesbury, a resposta à estética era o prazer desinteressado e altruísta, isto é, independente do objetivo individual de como promover os próprios interesses. Essa revelação abriria caminho para a sua teoria da ética com base no mesmo conceito. Ele afirmava que a beleza era um tipo de harmonia livre da avaliação da mente humana, e que nossa imediata compreensão da beleza era uma forma de participação dessa harmonia. Shaftesbury então mudou o foco de seu trabalho para a natureza da resposta de uma pessoa à beleza, e acreditava que essa resposta classificava moralmente cada indivíduo acima do interesse próprio. Ao deslocar o debate do que torna algo belo para o comportamento humano natural diante da beleza, ele vinculou a estética com a beleza à moralidade e a ética, e incentivou o interesse humano natural que se associou ao iluminismo. Com o progresso do Iluminismo, os filósofos mais tardios como Immanuel Kant e David Hume contribuíram imensamente com as noções do empirismo e da subjetividade, especialmente quanto ao papel da imaginação. Política, ética e religião. É possível que o Iluminismo seja mais significativo por suas conquistas políticas. Durante aquele período ocorreram três diferentes revoluções: a Revolução Inglesa, a norte-americana e a francesa. Enquanto os filósofos iluministas começaram a direcionar o pensamento para a natureza humana e se tornaram críticos em relação às verdades estabelecidas pela Igreja e a monarquia, a atmosfera sociopolítica também passou a ser examinada. Os simpatizantes das revoluções consideravam que a autoridade política e social estava fundamentada em tradições obscuras e em mitos religiosos, e, assim, começaram a divulgar ideias de liberdade, igualdade, direitos humanos e a necessidade de um sistema político legítimo. Os filósofos não apenas criticavam o governo, mas também criavam teorias de como os governos deveriam ser. É a partir desse momento que as pessoas começam a adotar ideias como o direito à liberdade religiosa e a necessidade de um sistema político com limites e contrapartidas. Nessa época, os trabalhos de John Locke e Thomas Hobbes foram os mais influentes. Conforme a perspectiva política e social começou a mudar, também as pessoas transformaram a própria visão a respeito de ética e religião. Com o crescimento da industrialização e da urbanização, assim como das guerras sangrentas em nome da religião, as pessoas, e com certeza os filósofos, começaram a questionar a motivação por trás da felicidade, da moralidade e da religião. Em vez de buscar a felicidade na união ou com Deus ou na determinação do que torna algo bom de acordo com a religião ou de cada um, os filósofos voltaram-se para a natureza humana e fizeram perguntas como: o que torna alguém feliz nesta vida?
Os filósofos iluministas voltaram-se para a religião com o objetivo de livrá-la da superstição do sobrenatural e do fanatismo, defendendo um modelo mais racional. A raiva contra a Igreja Católica cresceu e o protestantismo começou a se tornar mais popular. Durante o iluminismo, a religião começou a assumir 4 formas. Ateísmo. A ideia proposta por Denis Diderot de que os humanos não deveriam buscar um ser sobrenatural para descobrir os princípios da ordem natural, mas em vez disso procurá-los dentro de si mesmos em seus processos naturais. O ateísmo era mais comum na França durante o iluminismo do que em qualquer outro lugar. 2. Deísmo. Essa é a crença de que há um ser supremo que criou e governa o universo e que tinha o plano constante para a criação desde o princípio, porém o ser supremo não interfere com as criaturas. O deísmo é mais comumente associado como a religião do iluminismo. O deísmo rejeita a ideia dos milagres ou das revelações especiais e em vez disso argumenta que a luz natural é a prova real de que existe um ser supremo. Os deístas rejeitam a divindade de Jesus Cristo e ao contrário propõem que ele seja visto como um excelente professor de moral. Essa teoria também possibilitou descobertas nas ciências naturais por acreditar que Deus criou a ordem. 3. Religião do coração. É a crença de que o Deus associado ao deísmo é também racional e distante das lutas constantes da humanidade, e dessa forma não serve ao propósito da religião o que supostamente deveria servir. A religião do coração, adotada especialmente por Rousseau e Shaftesbury, apoia-se nos sentimentos humanos. Embora às vezes seja considerada uma forma de deísmo, a religião do coração é uma religião natural notável pela ausência de formas artificiais de adoração e fundamento metafísico. Em seu lugar, a ênfase recai sobre as emoções humanas. 4. Fideísmo. Um dos trabalhos mais importantes surgidos no iluminismo foi o livro Diálogo sobre a Religião Natural de David Hume, um ateísta. Publicado em 1779 após sua morte, a obra critica a suposição de que o mundo foi criado e é de autoria de um ser supremo porque o ser humano e a razão existem. O fideísmo afirma que o racionalismo crítico não consegue eliminar a crença religiosa porque ela é muito natural. Essencialmente, de acordo com o fideísmo, um indivíduo não precisa de razões para sua crença religiosa. Tudo de que precisa é sua fé. Algumas formas de fideísmo vão mais longe e afirmam que as crenças religiosas podem ser legítimas mesmo que se oponham ou entrem em conflito com a razão. Como essa rejeição ao pensamento tradicional é pré-estabelecido dos gregos antigos e com sua ênfase no conhecimento humano e na razão, o iluminismo revolucionou completamente a maneira como as pessoas viam a filosofia, a ciência, a política e a sociedade como um todo e mudou para sempre os rumos da filosofia ocidental.